Alô? Hoje é dia 28 de setembro de 2012. Mais uma vez, o programa Pulando a Cerca, que não tem pauta, não tem censura, nem tem roteiro. É como a vida. É um pequeno programa e uma grande bandeira. É uma produção coletiva, todo mundo pode participar. O apresentador sou eu, Daniel Sutoriansky, médico. O único apresentador de televisão do mundo que já teve AVC, acidente vascular cerebral, que é a doença que mais mata no Brasil, e continuei pulando a cerca. Estou no ar. O Pulando a Cerca é um programa do não. Não há corrupção, não há falta de saúde, não há falta de educação, não há falta de cidadania e a falta de justiça. Então, é um programa de oposição. Oposição à corrupção, à sacanagem, aos maus tratos, a falta de caráter. Então, Pulando a Cerca. O Pulando a Cerca é uma posição brasileira. Esse canal pertence à população brasileira, pertence à Universidade Federal Fluminense. Aqui não tem engessamento como canal comercial, que fala ele, aqui se fala eu vivi, eu sofri, eu fiz, eu não fiz. Então, o Pulando a Cerca é uma grande homenagem sempre à população brasileira. Então, vamos continuar essa série, a série de Justiça e Direitos Humanos. Hoje, o papel fundamental da educação na justiça e direitos humanos. Vamos convidar para pular cerca o professor Antônio Carlos Borges Campos. Professor Antônio Tuninho, vem aqui pular cerca com a gente. Pulou. Isso. Tudo bem. Professor Tuninho, Antônio Carlos Borges Campos, o professor Tuninho. Antônio Carlos, está nervoso? É, um pouco. Não é todo dia que a gente pula cerca na frente de tanta gente. E você fez xixi? Antes. Então, fez xixi, está nervoso, é normal. Vamos pular seco. Antônio Carlos, você é professor, qual é a tua idade? A minha? Idade? 47. 47. Você é professor, psicanalista, coordenador do Miraflores e do FAETEC. Então, conhece um montão da questão da educação, nada mais pertinente que conversar com você. Aqui não tem pauta, não tem roteiro, não tem censura, é como a vida. Pode falar o que quiser. Antônio Carlos, o Tuninho, qual é o papel da educação na justiça e direitos humanos? Daniel, quer dizer, a educação é que vai inserir aí o sujeito dentro da cultura, né? Dentro da cultura daquele país, dentro da cultura daquele povo, né? que ali está. Então, acho que o papel é para lá de fundamental, né? É preciso que se dê direito, né? É preciso que as pessoas tenham direito à educação, né? E a educação de verdade, independente da classe social que ele esteja. Eu vivo hoje uma situação que muitas vezes é angustiante. Eu trabalho para a educação pública, né? Eu trabalho para a FAETEC, aqui especificamente o Henrique Lage, né? E dentro do Henrique Lage, já há mais de 10 anos, eu montei um curso, né,
para atender alunos com dificuldade de aprendizagem. Isso não é dito bem dessa forma, não, mas é mais ou menos assim. Chama-se aceleração de aprendizagem. Né? O aluno que perde de ano 2 vezes e fica fora da faixa etária, né, para aquela série, ele vai então para a noite para trabalhar conosco. E são turmas menores, um projeto diferenciado, professores com a metodologia diferente, para fazer diferente daquilo que normalmente é feito. Afinal de contas, aqueles caras não conseguiram se acertar na educação normal, né, formal lá do diurno, né? E então a gente propõe a eles uma outra forma, né? E a gente consegue, às vezes, resultados bacanas, né? Esse às vezes porque nem tudo é feito, é preciso que a gente tenha a ideia também, certeza dessa limitação que você tem o educador, né? Não se faz, não se consegue tudo que se projeta, a gente tenta. Né? Eu acho que o importante é dar essa oportunidade. E do outro lado, eu coordeno o segmento que vai do 6º ao pré-vestibular do Miraflores, Niterói, que é uma escola de classe média alta, né? Onde a gente tem um outro público, né? Um público que não precisa trabalhar, um público mais abastado, né, economicamente e tal. Então, acho que eu vivo nos dois polos mesmos, né? E o que assim, de fato, hoje, para mim, é questão mesmo de preocupação, tanto que o meu mestrado eu estou dedicando a esse estudo, né? É a questão de o quanto que as leis, né, as ordens, as ordens estruturais que as escolas precisam ter, elas são desafiadas independentemente de se na escola pública ou se na escola particular. Né? O quanto que o horário de entrada, né? Se o horário é 7 horas, quer-se um horário 7h05. Né? Se for 7h05, quer-se um horário 7h10. Né? O quanto está difícil, né, de fazer com que as pessoas sigam o que é uma proposta educativa, sem as quais é impossível fazer educação. Né? Que não se faz educação chegando lá, eu sou educador, agora vou aqui, vou dar aula, eu sou professor de matemática. Né? Vou dar aula de matemática, eu cheguei e dei aula de matemática. Aí eu estou dando aula de matemática. Né? Educação é muito mais do que isso. Né? Então, essas regras, né, as rotinas, as regras, tanto de professores, quanto dos alunos, quanto dos pais dos alunos, seguir, né, uma rotina, né, é o que a gente está vendo de mais difícil, não só na pública, na particular também. Então, Antônio Carlos, então essa educação de verdade que você colocou, pode ter uma educação de verdade num país onde o PIB, o Produto Interno Bruto, mais da metade é para multinacional de banqueiro, sobra para a educação. Menos de 3% do país e um pouquinho a mais para a saúde. Pode uma educação de verdade surgir num país grande como esse, com apenas 3% do PIB? Eu acho impossível. Apesar de todo esforço que se faz pelo professor, pelo Brasil, essa dívida corrompe a educação, a saúde, a justiça e a cidadania. Então, vamos falar dessa educação de verdade que você, eu, todo mundo gostaria de ter nesse país. O que eu vou começar falando já é meio óbvio, mas é um óbvio que as pessoas não gostam muito de falar nos números. Eu acho que por defeito de profissão eu gosto de falar nos números que deixam bem clara essa coisa. A gente tem, hoje em dia, o salário mínimo, eu não sei exatamente quanto está, mas aqui no estado do Rio é R$ 727 reais. E poucos reais, né? No federal é 650. Pois é, nessa faixa. E a gente tem professor estadual ganhando esse valor. E o médico também. Né? Pois é, não sei da realidade dos médicos, mas do professor do Estado, o salário inicial é de 700 e poucos reais. Aí eu fico pensando, né, qual é exatamente a clientela, quais são os alunos que estão interessados em fazer uma faculdade e se arriscar numa profissão, né, como a profissão do educador. Eu digo se arriscar porque é um desgaste, né, as pesquisas mostram aí que é uma das profissões mais desgastantes, mais estressantes, né, que tem. Eu fico pensando lá no jovem, né,
que aos 20 e poucos anos de idade fez a sua opção, não, agora eu vou ser professor, eu vou fazer uma faculdade de 4 anos, vou fazer um vestibular, vou entrar na UF, vou me formar muito bem e, enfim, ao longo desse tempo eu vou sair de lá e vou entrar para o Estado, afinal de contas, eu quero ter uma vida estável e vou ganhar R$700. Né? Se a gente parar para pensar isso, sem desvalorizar em absolutamente nada a função das faxineiras, das diaristas, né? Eu dependo delas, né? Eu tenho uma que eu chamo de minha babá, porque é quem cuida de mim, na verdade, né? Elas ganham em torno de R$100 por dia, né? Para fazer uma faxina, né? na coisa. Quer dizer, em 2 dias de trabalho, elas teriam 480, 2 dias de trabalho, ela teria 200, vezes quase R$800. Né? Quer dizer, eu não vejo muito sentido nesse salário de R$700 o inicial. Né? E a gente vai ter em final de carreira aí um pouco mais do que isso, né? Mas com uma grande frustração no final da carreira. Pois é, eu não consigo, de fato, eu não consigo entender qual é, e sem, fora isso, sem status mais que um dia já teve, né? O professor já foi, o professor chegou, o professor, hoje nós não temos mais isso. Então, você não tem o status, você não tem o reconhecimento econômico. Aí, mas o que acontece, que eu acho que a sociedade não consegue vislumbrar muito isso, é porque você vê o professor morando, o professor vivendo, o professor tem um carro, o professor tem... É verdade, isso acontece. Porque você vai juntando, assim como o médico, 700 daqui, 700 daqui, 700 dali, e você monta um salário possível de se viver, né? Possível de se viver, trabalhando das 7 horas da manhã até as 10h20 da noite, todos os dias. O salário possível... Falando em direitos humanos, não me parece razoável. Não. Que alguém trabalhe de 7h20 da manhã às 10h20 da noite. É o salário possível, não de viver, de morrer. Sim, sim. Não é muito longe da escravidão, né? Na escravidão, o sujeito tinha direito à comida, né? Ia lá a comida, aí no outro dia ele tinha que estar vivo para trabalhar. Então, é dessa forma. A gente tem um salário, que a gente vai lá, come e volta. Isso é a realidade da maioria dos professores. Quer dizer, a minha situação é uma situação um pouco diferente disso, né? Porque eu fiz concurso para a FATEC, tenho um plano de cargo e salário melhor, eu tenho 2 concursos lá, e ainda tenho o Miraflores, a coordenação. Então, de fato, eu fico um pouco longe dessa realidade. Mas a grande massa de professores é isso. Aí a minha pergunta, na verdade, é como que pode-se querer que este professor, que vai trabalhar de 7 horas da manhã às 10h20 da noite, possa, de fato, oferecer uma aula razoável? Como que esse professor vai estar inserido dentro do mundo de cultura? Qual foi a viagem que esse professor fez, né, para conhecer um outro mundo, para trazer outras culturas? Né? Qual foi o repouso que esse professor teve? Qual é o descanso que essa criatura tem, né, diante da conta bancária que está lá? Quer dizer, tudo isso é muito óbvio. Tudo isso que eu estou falando é muito óbvio, mas eu não vejo as pessoas falarem dos números. Eu vejo, tem um movimento de greve, os professores entram e saem em movimento de greve e não se avança. Né? Fica nesse lugar, fica sempre nesse mesmo lugar. Né? É o salário mínimo para o professor. E temos aí, em todas as campanhas, temos aí dizendo a valorização da educação, Eu acho que a hora que valorizar, não tem mais esse argumento, não sei se é por isso, enfim, né? Muito difícil. Eu mesmo fui para a educação de forma muito curiosa. Eu, na verdade, cantava, né? Eu cantei na noite dos meus, 17 até os meus 23 anos de idade, né? E, enfim, a história é longa, mas eu acabei tendo um bar e montei nesse bar, fazia umas festas nesse bar, e um dia uma diretora de escola pública, isso foi em Barra de São João, foi ver uma festa, gostou muito da festa e pediu que eu fizesse aquela festa na escola. E eu sempre gostei muito de matemática, sabia um pouco de matemática na época, né? Alguma coisa de equação de 2º grau, nada tão importante assim, mas aquilo já era alguma coisa. E essa professora, e essa diretora soube através de uma amiga nossa que eu tinha assim, uma habilidade para matemática qualquer. E parece que, eu não me lembro o que aconteceu, mas o professor da escola pública naquela situação lá teve que se ausentar e ela foi pedir, pelo amor de Deus, que eu entrasse lá para pelo menos tirar umas dúvidas dos alunos, já estavam sem aula, e eu fui. Fiquei. Em dois meses eu já tinha 2 matrículas no município e aí fui de fato fazer a faculdade de matemática, fiz a faculdade de matemática, enfim, engrenei. Então, se me perguntarem assim, se hoje você faria a opção por ser professor, eu diria, hoje, onde estou, como estou, faria a mesma opção, hoje. Né? Mas aos 20 anos de idade, tendo em vista um salário de R$700, eu faria essa opção?
certamente não. Então você entrou para ser professor por música, musicalmente. A música, eu acho que ela teve que estar presente na minha vida o tempo inteiro, né? Tem sempre alguma coisa que é a música que me leva, é a música, a arte de maneira geral. Por exemplo, do campo, mas parece que tudo é formatado para não conseguir acontecer. E a culpa é sempre da pessoa. Tudo é formatado para não acontecer. Um país capitalista, com uma visão capitalista, não deve ter educação. Para o povo continuar ganhando pouco salário, a educação ser uma coisa pequena. E parece que a elite, aí sim tem um poder legal, muito bom. E essa distinção se passa em todo o país e acaba colonizando a população. E, em contrapartida, tem a televisão, e tem a violência no cinema, do vídeo, desde criancinha, o DVD, o PlayStation, é tudo violência. Verdade. E se criou uma escola que a criança tem medo da violência na rua, se criou edifício protegido com grade, e a escola parece que a população mais pobre é o medo de sobrevivência, o lanche, o recreio. E a população mais rica, que é a minoria, que a escola para substituir o pai e a mãe. E no meio disso, parece não, está o professor naqueles dois lados e tem que sobreviver. Eu estou muito errado com isso? Não. Eu acho isso. Eu já até pensei diferente disso que eu vou falar, mas hoje em dia eu não sei. Eu acho um papel que a escola sempre é mentira, mas alguns teóricos se negam a colocar, né, da substituição da família, de que a escola não é depositário de alunos, isso está sempre muito presente no discurso do educador, né? A escola não é depositário de alunos, já está certo. Mas a minha pergunta hoje é, para onde vão as crianças na hora que os pais vão trabalhar? Né? A gente tem nas classes menos favorecidas com as crianças de 2 anos e com as crianças de 11 anos. Não é melhor que esteja de fato na escola? Né? Eu acho que sim. Isso aí, certamente, para mim, eu não tenho dúvida que é melhor que esteja na escola. Né? Já nas classes mais favorecidas, os pais trabalham duramente. Né? E onde ficam as crianças? Né? Então, de fato, uma escola de horário integral que atenda de fato aos alunos, né? Que os alunos possam ficar na escola, eu acho que hoje é para lá de necessário. Hoje é uma necessidade. Então, nós estamos começando a falar da escola de verdade, que o horário integral tem a escola da educação, sim, não dá subsistência ou dá um papel de mãe. Não, uma escola com educação. Sim, é claro. Agora nós estamos falando de verdade. Mas enquanto a escola não assumir isso objetivamente, que ela tem esse papel, ela vai ficar fazendo meio que o papel da mãe. Isso. E aí caindo, inclusive, numa rivalidade, né? Numa rivalidade com a família, porque, afinal de contas, se você tenta ser aquilo que não é... É uma competição ruim. É claro que a gente acaba criando uma competição que ela não é boa para ninguém. Né? Mas para a gente ter essa escola de verdade, horário integral, integração de arte, música, cultura, tempo, biblioteca, computador, o Estado tem que assumir o seu papel e essa dívida de 3% do PIB é impossível, pelo menos 10%, que é a grande luta que o educador tem, 10% do PIB, aí começa a
formatar uma escola. Tiveram alguns educadores, Darcy, o Paulo Freire, e foram expulsos do país pela ditadura militar. E a ditadura militar, o primeiro ato que fez na escola foi acabar com a biblioteca. A biblioteca não existiu mais. E expulsou. A primeira cassação foi o Paulo Freire, imagina. Depois da CIA, esse certo. E esse projeto do CIEP, que é um belo projeto, durou muito tempo, pouco tempo. É uma escola que, em 10 anos, modificaria o panorama do país. Mas a educação não pode ser consolidada num país de classe social tão divergente como esse país. E educação é fundamental. Um país que não tem a sua história, não tem a sua educação, repete pior a outra vez. Daniel, eu tive acesso a uma informação há alguns anos atrás que me deixou assim estarrecido. Também com relação a ter dinheiro ou não ter dinheiro em educação. Né? Porque a educação não tem dinheiro para quê? Essa pergunta ela é melhor do que a educação se tem dinheiro ou não. A questão é, o dinheiro da educação, ela vai para quê? Aí eu me lembro, foi numa época de eleição aqui no município, e que o prefeito, não lembro quem era o prefeito, era uma discussão dessa política qualquer, numa coisa, não deve ter muito tempo não, deve ser umas 3 eleições atrás. E a informação, a pergunta era, espera aí, mas o salário do professor, voltando ainda, insistindo na questão do salário do professor, vai ficar nesse valor mesmo? Né? Mas e o dinheiro? Aí acontece o seguinte, olha a explicação como ela é assustadora. A educação tem dinheiro, mas o salário do professor não pode aumentar, porque se aumentar o salário do professor, pode-se criar um efeito cascata dentro do município ou do estado, etc., e ter que aumentar todos os demais. Ponto. E também não pode aumentar porque você tem aquela lei que coloca a responsabilidade fiscal que os salários não podem ultrapassar a isso ou aquilo outro. Então não adianta só aumentar o dinheiro da educação. A questão é, para onde vai a educação? Porque milhares de projetos de educação estão aí jogando dinheiro. A gente tem um monte de ONG trabalhando com dinheiro de educação. Né? Então não basta pensar, tem que ter mais dinheiro? Sim, tem que ter mais dinheiro. Acho que sempre, né, tem que ter mais dinheiro para a educação. Agora, vai para onde? Né? Vai para a escola? Né? A pergunta é, vai para a escola? Vai para o educador? Vai valorizar esse educador para que as pessoas que se interessem por essas coisas tenham condições, de fato, né, de estudar e de buscar informação, de ir ao teatro? Né? O que é o professor que não vai ao teatro, que não vai ao cinema? Qual é a informação, qual é a formação depois do saber matemática dele que vai ter, que esse professor terá? Então, a questão não é só ter mais dinheiro para a educação. Tem mais dinheiro para a educação? Ótimo. E esse dinheiro vai para onde? Né? Isso, para mim, é mais importante do que se pegar esse dinheiro da educação que tem hoje, né, em todos os lugares que estão aí, no Estado, e aplicar esse dinheiro da educação em escola, né, eu posso te garantir que já dá um bom caldo. Pois é, aí vai para a educação, é uma coisa legal. Mas a saúde, já tem um aumento, então tem aumento, mas isso nunca tem aumento. O salário do Estado está fazendo 12 anos, nunca teve um aumento. O Estado, médico, professor. Mas a corrupção sempre tem a Copa do Mundo, a Olimpíada, isso tem dinheiro à vontade. Então, a questão é que nós estamos no país de terceiro do mundo. Eu acho que é terceiro mundo. Olha só, eu acho que tudo tem um efeito cascata. Quando houve a ditadura militar, em 74, foi um terror, né? O país todo ficou um quartel. A ditadura militar ou civil, isso foi fruto da Revolução Cubana, que ameaçou
o norte-americano, para toda a América Latina, Cuba é um terror. Então vamos, ditadura no Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, e a ditadura é uma bomba atômica. Explode. Pá, mata todo mundo. Quase todo mundo. Mas continua a radioatividade matando mais 100 anos. Nós estamos no meio, exatamente no meio, 49 anos dessa bomba atômica estourando a radioatividade. Então, faltam 50 anos para concluir esse ciclo. E agora tem a corrupção, tem a privatização e tudo em função dessa bomba atômica. Nós estamos no meio. A escola pública, a saúde pública está sendo privatizada. A mídia faz o que quer. A mídia transforma um bife no boi, ou no boi no bife. E a mídia é toda organizada, fala a palavra da elite, então no meio do caminho. E a escola está ficando decadente, a população está pegando, não, a empresa tem que ser privatizada, a saúde tem que ser. E uma universidade pública, por exemplo, é cercada de 100 universidades particulares que só servem para dar lucro. E o país está... Isso parece que é totalmente intencional. E a educação está no centro dessa questão. Se eu pudesse mudar esse panorama, em primeiro lugar seria educação. Em segundo, educação. Terceiro, educação. Quarto, quinto, até o 10º lugar, educação. 11º, saúde. Eu tenho ido à Argentina com alguma frequência, porque eu estou fazendo meu mestrado lá, né, lá na Argentina. E o mestrado nem é em educação, é em psicanálise. Mas enfim, estou dentro do sistema educacional de lá, da pós-graduação deles. Eu estou assim, muito impressionado, né, com a diferença do sistema nosso para o sistema argentino. E não conheço bem ainda, até porque não estou estudando isso, mas não posso deixar de ver, né? Tá lá. E uma coisa assim que fica muito flagrante para mim, né, é a memória do povo argentino, né? Você não vai a um bar comer uma pizza, você não vai a um café, você não passa por uma rua que ali não esteja a lembrança e a memória da ditadura militar na Argentina. É uma coisa impressionante, tenho estado muito impressionado, né? Você vai passando, ainda está lá nos muros, né? Está lá para o povo. Para lembrar a história. A lembrança e a cobrança. Dentro do discurso deles, isso já até dentro da universidade, né? A psicanálise que normalmente fica meio que fica fora, a psicanálise e o social. Não, a psicanálise está dentro do social, eles não conseguem entender nada que não venha atender o social. Então, a psicanálise, não que ela fique a serviço do social, né, mas ela está englobada dentro daquilo ali. E o social é lembrar o tempo inteiro do que aconteceu para que não aconteça mais. Isso, para mim, é uma coisa impressionante, né? Eu não sei exatamente que caminhos a gente chegou aqui, mas eu que nasci, por exemplo, em 65, né, eu nasci eu sou o famoso filho da ditadura, né? Eu nasci em 65 e quando a ditadura acabou, eu era um rapazinho, né? E eu não sabia que tinha havido ditadura, e eu não era um ET. Né? Eu estudei em bons colégios em Niterói, estudei no Gay-Lussac na época em que a gente tinha o Gay-Lussac, a Bel Salesiano, uma meia dúzia de escolas aqui em Niterói, que era coisa, e o Gay-Lussac era uma escola que não era religiosa e tal, tinha centro educacional também. Enfim, eu não sabia que tinha ditadura. Como eu não sabia? Eu era maluco? Né? Se eu não era maluco, como que eu não soube que tinha? Claro que eu sabia. Os militares, mas para mim aquilo era dentro da normalidade. Eu não vi na minha educação toda, em toda a minha educação, eu não vi uma pessoa dizer do contrário disso. Meus professores não falaram disso.
Nem o de português, nem o de matemática, nem de história, nem de geografia, nenhum deles falou disso. Não tinha ditadura. Não, isso não aconteceu. Eu fui entender que isso aconteceu depois. Olha, então é claro, eu nem sei que isso aconteceu. Eu só sei disso quando eu vou falar do discurso. Eu tenho uma amiga querida, a professora Malu, né, que ela me ensina de vez em quando um pouco sobre isso, que eu penso, me ensina um bocado, fala um pouco disso para mim, porque eu, na verdade, não sei. Né? Eu vou pegar os livros para ler, mas agora, eu vivi aquilo. Quer dizer, eu fiz parte dessa ditadura. Eu me formei dentro da ditadura. E eu não sei o que é isso. Quer dizer, isso é muito estranho. Imagina, né? os jovens hoje, que Pois é. menos sabe disso. Pois é, e estão sendo educados por nós, né? Que não soubemos muito disso também. Né? Quer dizer, hoje há até um outro movimento. Eu vejo nas duas escolas que eu trabalho, né, professores muito voltados para a informação mesmo. A geografia cresceu imensamente. Né? A geografia, que era uma matéria que a gente decorava que rio que tinha do lado, que rio tinha do outro. Né? Hoje em dia, é uma matéria que faz os estudos, né, socioeconômicos e que vasculha tudo isso aí de fato. Quer dizer, hoje a gente tem, mas como estudo do passado. A gente vive a ditadura como estudo do passado, como se exatamente não tivesse o efeito da bomba atômica, se a radiação não tivesse aí. A gente estuda como aquilo. Então, hoje a gente tem uma ditadura econômica da mídia e da alienação. É uma ditadura. O mesmo tempo, a Rádio Ocidental tem no mesmo de 50 anos. Sabe o que me lembrou? No último escândalo aí do Enem, essa coisa de vazamentos, de questão, não sei nem se foi o último, que foram tantos que, enfim, mas num deles, né, o Lula, que determina como as coisas são, né, no país, e aí o Lula, enfim, está todo mundo escandalizado, que não é possível, mas outra vez o Enem, mais uma vez escândalo, e Lula foi à televisão e disse que o Enem foi um sucesso total. Eu me lembro perfeitamente disso. Não, o Enem foi um sucesso total. Aí eu comentei no grupo de coordenação lá do Miraflores e falei, olha só, vocês querem apostar como o Enem vai ser um sucesso total? Porque Lula disse que vai ser um sucesso total e acabou, o escândalo acabou, o Enem foi um sucesso total. Como assim, gente? Como assim o Enem foi um sucesso total? A gente está há várias edições do Enem, sempre com problemas, sempre com problemas. A Lula resolveu que o Enem era um sucesso total e o Enem foi um sucesso total. Então tá. Né? Então, quer dizer, as coisas são aquilo que querem que sejam. Então tá bom, né? O que fazer com isso? Enfim, falar no programa de televisão, pulando a cerca, né? Mas, enfim, pulando a cerca falar de poesia, falar de música. Acho que a saída vai pela arte, para ser bem sincero. Cultura, arte. Então, a ditadura fez uma bomba atômica. E qual a nossa resposta para essa bomba atômica? Se omitir, reclamar ou fazer o quê? Qual é o nosso papel? A educação tem que papel perante isso? Eu sou meio otimista quanto a isso, Daniel. Apesar de ser bem pessimista em outros aspectos, mas eu sou mais otimista. Eu acho que hoje a gente tem uma educação melhor do que a que eu tive. Sim. Né? As pessoas falam, não, mas a gente sabia português, sabia matemática. É verdade. Né? Na terceira série primária, a gente sabia fazer conta de fração, que hoje, se você der para o aluno que está entrando na universidade de matemática, ele é a soma de fração. Mas, enfim, e na época ele sabia da terceira série. Isso é uma coisa. Também sabia os rios afluentes, à direita e à esquerda do Rio Amazonas, sabia também o cérebro, né, os ossos frontal, occipital, temporal, não tenho mais um monte, eu sei até hoje, decorei. Zulá, Tefé, Puruza, Madeira, Tapazol, Singu. Pois é, eu sei até hoje alguns ossos também da cabeça, ossos dali, ossos daqui, mas não sabia que tinha ditadura. Né? Que buraco esse conhecimento que a gente dizia tanto que era bom, né? O que esse conhecimento tapava qual buraco? E tapava de que forma? Que obturação que era feita? Então, hoje eu vejo a escola como pelo menos um lugar onde é possível a crítica, onde de fato as pessoas, ainda que como estudo do passado, né, se fala sobre isso. Né? É o lugar onde a queixa, é o lugar onde as tensões crescem, eu acho que é importante que cresçam.
né? As tensões têm que surgir, elas têm que Claro. aparecer. Então eu vejo assim com algum otimismo, eu acho que a gente tem daqui para cá. Eu acho que a minha geração é que foi a geração muito prejudicada, e que os que estão se dando conta disso, né, estão correndo atrás, mas de fato correndo atrás e não fazendo à frente como deveriam ter feito, né, enquanto formadores dessa sociedade que a gente está. A geração de 60 na América Latina foi um terror. Toda a América Latina, no tempo da década de 60, um terror. Terror cultural, social, político, tortura, ditadura. Isso ficou na memória da população, medo. O que ficou foi um medo, né? O que ficou foi um vazio, né? Não ficou sequer a revolta. Eu queria que tivesse ficado a revolta, né? Que a revolta é produtiva, né? A angústia faz produzir. Exatamente. Né? Você falou que nem sabia que existia uma ditadura, nenhum professor falou e você viveu na maior alienação. E o resto do país viveu no medo. O medo de pensar. E a maior revolução que um homem pode fazer é pensar. O pensamento foi liquidado pela ditadura civil e militar. Voltando ainda um pouquinho atrás, até para justificar o que eu falei assim, eu não sabia que havia uma ditadura, né? Claro que eu sabia que havia uma ditadura, né? A ditadura existia. Eu não sabia o que era isso efetivamente, até porque os colegas meus que tinham pais que eram torturados e etc. e tal, se escondiam. Eles não podiam dizer disso, não podiam falar disso. E tinham medo de falar. Não podia, exatamente. Então isso não aparecia de hora nenhuma, nem do lado do opressor, nem do lado do oprimido. Então, quer dizer, quem soube da ditadura, quem sofreu os efeitos da ditadura efetivamente, isso eu estou falando dos jovens, né, que nasceram nessa coisa, quem sofreram coisa agora. E quem como eu não tinha família ligada à política, eu era só um cidadão comum que estava aqui estudando ali, etc. e tal. Eu fui crescendo igual a mato brabo, como diz a Maluzinha ainda, citando minha professora de história querida. E o país cresceu com esse modelo. E hoje está lá para cá, está no meio. Não está como na Argentina, não está como a ditadura de 64, mas está no meio. O que vai acontecer depende exatamente da cultura, da arte, da universidade. Por isso que eu falei que o programa Pulando a Cerca é um pequeno programa, uma grande bandeira. Que a mídia convencional não conversa essa coisa, tem censura, não vai se falar da ditadura, não vai se falar o que está acontecendo realmente. Vai engessar. Então, o Pulando a Cerca, eu acho que, apesar de tudo, faz história. Você falando isso da tua juventude, da tua alienação naquele tempo, e hoje refletido, está fazendo história para os alunos hoje que você tem. Sim, não tem dúvida. O nosso papel é não repetir a história, é fazer uma nova história, de verdade. A ideia é provocar essa angústia, né, nos jovens, né, para que eles se posicionem diante disso. E a mídia faz exatamente ocultar a novela, a festa, a alegria, o consumo. O consumo está em tudo e a verdade está escondida. Já que estamos falando de verdade, vamos começar como você começou, cantando. Canta um pouquinho para retorna. Eu sabia que eu não ia escapar disso. Aquilo, por que não? Um pouco, olha que voz. Ele começou com música sendo professor. Então vamos terminar com música sendo um grande professor. E você canta na aula. O Daniel, eu conheci o Daniel, na verdade, no sarau de poesias que a gente faz mensalmente,
né? E o Daniel me viu cantando lá uma vez, assim, no coisa, e ele acredita que eu canto ainda. Eu não acho que eu não faço mais isso não, mas... Canta bem, canta um pouquinho. Tá certo. Então, vou cantar uma música muito bacana, que a música canta parte, né? Canta. Então tá certo. Aquela estrela é dela, vida, vento, vela, leva-me daqui. Aquela estrela é dela, vida, vento, vela, leva-me daqui. As velas do Mucuripe vão sair para pescar. Eu vou levar as minhas mágoas para as águas fundas do mar. Hoje à noite namorar, sem ter medo da saudade, sem vontade de casar. Calça nova de riscado, paletó de linho branco, que até o mês passado lá no campo ainda era flor. Sob o meu chapéu quebrado, um sorriso ingênuo e franco, de rapaz, moço encantado, 47 anos de amor. É uma música muito linda, do pai. E que me abriu algumas portas, né? Que me abriu as portas para a educação, que me abriu as portas para a poesia, que me abriu as portas para a psicanálise. Enfim, eu tenho a música como, de fato, algo que conduziu assim, a minha vida. Não propriamente como cantante, né? Mas enquanto apreciador, as pessoas que conheci. E abriu as portas para a televisão, que você perdeu a virgindade hoje, vindo nesse programa tão pequeno e com uma grande bandeira. E foi legal. Vamos terminar. Qual é a tua visão pequeno não, esse pequeno espaço da educação que você teria a dizer? Eu vou insistir no que disse mesmo. Eu sou uma pessoa que tem assim, uma esperança bacana. Eu acho que a gente está no meio de um processo, né? Acho que a gente está no meio de um processo difícil. A gente tem um ECA, um Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma maravilha, mas com interpretações esquisitíssimas, né? Fazendo aí, tirando os limites das coisas, cerceando muito o educador. A gente vê educadores ainda com muito medo das crianças depois do ECA, porque a gente vai sair do educador que torturava para o educador que não educa, né? Eu acho que a gente está chegando de fato ao equilíbrio. A gente vai chegar. Então, né? Pode ser que eu já esteja aposentado, mas enfim, a gente vai chegar lá. Vou convidar você outra vez para pular a cerca, que não é sacanagem, é superação, e vamos terminar isso cantando. 1, 2, 3, pulando a cerca com você. Canta. Ah, é? É. 1, 2, 3. Pulando a cerca com vocês. Não, canta o ritmo que você quiser. 1, 2, 3. Pulando a cerca com você. Ah, legal. Valeu!